Você sabe quem foi Nostradamus? Um dos maiores videntes que a humanidade já viu. Conhecido por prever acontecimentos ao longo da história da nossa humanidade. Como a Revolução Francesa, possível nazismo também, 11 de setembro e entre outros. Mas antes, se inscreva no nosso canal nesse botão gigante aqui vermelho, deixe seu like, ative o sininho para receber nossas notificações e comente aqui embaixo se você está gostando desses novos quadros do nosso canal. Entendeu? Você sabia sobre música e entre outros. E siga a gente no Instagram, nossos Instagrams oficiais do canal também. E eu sou Mark Brenner. E eu sou o Matheus. Então, solta a vinheta. Michel de Nostradamus, que no latim é Nostradamus o nome dele, nasceu em 14 de dezembro de 1503 na cidade de Saint-Rémy-de-Provence, no sul da França. Ele tem uma nacionalidade judaica e ele teve várias ocupações como boticário, médico, escritor, autor, mas mais conhecido foi pelas previsões dele, que ele era conhecido mesmo por causa de ser um ótimo vidente. E o nascimento dele foi durante o começo do Renascimento francês, que estava começando, o começo do século XVI, e ele se tornou um renomado vidente naquele tempo, publicar várias profecias que ao decorrer da nossa história, algumas foram concretizadas, outras drasticamente deram erradas. Seus pais Jaime e Reniere são de origem judaicas, mas teve que se converter ao cristianismo por conta da perseguição da igreja, que naquela época era muito forte. Eles dominavam praticamente a Europa inteira e com isso tiveram que se converter ao cristianismo. Teve que criar seus 9 filhos e como filho mais velho, o Nostradamus, que aos 15 anos foi para a universidade cursar medicina, a Universidade de Avignon, na França. Mas por conta da peste negra que estava se alastrando por toda a Europa, ele foi obrigado a sair da universidade e migrar para a Universidade de Montpellier para cursar doutorado em medicina. O cara era bom. Top! E aos 18 anos, Nostradamus ele foi expulso da Universidade de Montpellier por conta da sua profissão. Ele era boticário. Para quem não sabe o que é boticário, é meio que um pré-farmacêutico, entendeu? Tava evoluindo, né? Porque as pessoas antigamente para cuidar assim de medicamento, fora os médicos, assim, remédios, ou era um alquimista ou era um boticário, né? E na universidade tinha aquela política de o farmacêutico ele não podia fazer faculdade de medicina. Tinha essa política assim, essa guerra de ideologias que se alastrou também por muitos anos. Mas naquele tempo também tudo era um absurdo, né? Por conta da Inquisição da Igreja, muitos astrólogos foram perseguidos por ela. E Nostradamus era um deles por praticar heresia, que era um pensamento diferente do que a Igreja pregava. Ou seja, como naquele tempo tinha muitos astrólogos, vários deles foram mortos porque tinham um pensamento diferente do que a igreja propunha, do que tinha nas Sagradas Escrituras, do que tinha na Bíblia. Então todos eles, assim, a maioria foi mortos. Claro também que os reis naquele tempo tinham seus astrólogos, mas eles não podiam duvidar da palavra de Deus, vamos dizer assim, né? Os sacerdotes e os papas também que tinham naquele tempo. Em 1534, provavelmente ele se casou com uma mulher chamada Henriette e teve seus filhos, mas eles foram mortos por conta da peste negra que alastrava a Europa naquela época. Era terrível. Isso aconteceu em uma viagem quando ele voltava para sua cidade para visitar o seu avô que estava muito doente. Quando ele voltou, encontrou sua família toda morta, com manchas negras assim na pele. Isso foi a peste negra. E a peste negra foi por conta do não saneamento básico, praticamente. Porque tinha muitos ratos, muitas doenças. Uma infecção. Que transmitiam leptospirose. Mais ou menos isso. Leptospirose. O principal transmissor aos ratos. E como era esgoto puro naquela época. Cerca de 300 milhões de pessoas morreram por causa dessa peste negra. E se você quiser que a gente faça um vídeo sobre ela, põe aqui nos comentários abaixo. Beleza? Com todo esse conhecimento que o Nostradamus teve ao longo da sua vida, ele rodou a França e provavelmente também a Itália para ajudar vítimas da peste negra. E muitos historiadores dizem que se ele não fosse o vidente conhecido como ele é hoje, ele seria um grande médico, porque ele ajudou várias vítimas da peste negra e ele inventou uma cápsula, assim, vamos dizer assim, com altas doses de vitamina C, que não curava assim a pessoa, mas abaixava os sintomas, entendeu? E ele ficou mundialmente conhecido por causa desse feito e começou a ajudar assim todas as pessoas que sofriam dessa peste que estava acabando com toda a população mundial. Em 1545, ele ajudou o médico Louis Serrier
a combater um surto de praga que acontecia em Marsella, onde 2 anos depois conheceu sua segunda esposa, a viúva Anne, que teve seus 6 filhos com 3 ela. meninos e 3 meninas. 3 anos depois, em 1550, aí que começa mesmo a carreira assim, de vidente do Nostradamus. Ele, junto com o médico Louis Serra, começa a escrever um almanaque de profecias que ele tinha, algumas visões que ele tinha assim na cabeça, que ele não conseguia esquecer e ficava atormentando assim a vida dele. E ele decidiu escrever isso. Quando esse almanaque foi lançado, muitas pessoas chamavam ele de demônio, porque eram profecias assim de morte, de caos, de guerra, enfim, as pessoas se assustaram. Porém, ele foi aprovado porque ele continha profecias espirituais, então meio que não teve aquela barração toda assim de editor ou de autor, enfim. Isso chamou a atenção da rainha Catarina, que era esposa do rei Henrique II, que convidou ele para ir para Paris. Essa viagem durou 1 mês. Olha só sobre o futuro dos seus filhos, que ela estava muito curiosa, querendo saber. Tava com medo também do que poderia acontecer. Pois é, e antes disso ela teve uma visão, um sonho, né, vamos dizer assim, que ela sonhou que o marido dela ia morrer, bem antes do Nostradamus lançar o livro dele. E ela ficou com certo medo, entendeu? Por isso que chamou ele, que ele ficou conhecido, aí chamou. Só que o Henrique também não escutou ele. As profecias dele são ligadas ao catolicismo, ou seja, na Bíblia, as Sagradas Escrituras, tudo que condizia com a religião. E como ele fazia essas profecias? Basicamente era assim, ele colocava um pano sobre a cabeça e colocava água numa tigela e ficava meio assim, ó, olhando assim pra tigela, e lá ele via as visões que ele tinha. Enquanto isso, uma pessoa escrevia o que ele falava. Basicamente, a pessoa que escrevia, ela não tinha certeza qual pessoa que era, de qual acontecimento ia ser. Era tipo assim, uma pessoa levava um tapa. Levou um tapa. Só que ele não dizia quando ia ser e o nome da pessoa, entendeu? E o Nostradamus, ele era uma pessoa muito inteligente porque ele sabia latim, sabia grego, sabia hebraico. E ele tinha conhecimento sobre os livros da igreja, entendeu? Numa época também que a maioria... A igreja não deixava pessoas comuns lerem a Bíblia. E era crime ter um livro naquela época e a maioria era analfabeta também. Por isso que ninguém entendia nada. Agora vamos falar das profecias. O jovem leão vencerá os mais velhos. No campo de combate, 2 feridas se tornarão uma. Então ele morrerá de uma morte cruel. Em 1559, Henrique II ele estava comemorando o aniversário da sua filha. E ele, como era um cavaleiro que gostava de combate assim, com a lança, né? E ele foi fazer um combate, a mulher dele, a Catarina, não aprovou, mas ele mesmo assim foi. E o que aconteceu? Uma lança atiçou no olho direito dele e uma na têmora. A pessoa que matou ele chamava Montgomery e ele era 6 anos mais novo que ele. E ele ficou 10 dias na cama, angustiando de dor até ter a sua morte. Então meio que o verso que o Nostradamus falou desse aí concretizou. Lembrando que o Nostradamus nessa época ainda estava vivo, para você ter ideia. O sangue dos justos serão derramados por Londres, queimados pelo fogo no ano de 66. Em 1966, houve um incêndio que praticamente destruiu a cidade de Londres. Ela começou na padaria Thomas Farr, um incêndio. E, tipo assim, começou de pouquinho em pouquinho. Só que aí ela se alastrou inteiramente e teve mais de 70 mil casas destruídas, né? Porque naquele tempo as casas eram muito coladinhas assim com a outra, entendeu? Até hoje assim na Inglaterra, pra você ter ideia. E mais de 6 mil mortes. Mas também esse caso assim ficou conhecido também por ter falado que ia ser o fim do mundo, né? Mas hoje estamos aqui pra contar essa história, né? Da população escravizada, canções, cantos e demandas, enquanto os príncipes e os senhores estarão presos nas prisões. Este no futuro serão idiotas sem cabeças recebidos por orações divinas. Em 1789 aconteceu a famosa Revolução Francesa, onde os camponeses tomaram o controle do país. E os nossos queridos senhores e príncipes, eles foram presos e cortaram a cabeça na guilhotina, né? Assim, né? Das profundezas do oeste da Europa, uma criança pequena nascerá das pessoas pobres. Aquele que sua língua seduzirá uma grande tropa, sua fama aumentará em direção ao reino do Oriente. Em 30 de abril de 1889 nascia Adolf Hitler. E nesse verso que o Nostradamus aí fala, ó, pra você ver, tudo tá certo. Ele era de uma família pobre e ele tinha uma grande oratória. Isso fez ele seduzir o povo alemão pro nazismo, para que eles lutassem junto com ele. O primeiro do terceiro fará pior do que o Nero. Ele será também valente para derramar sangue humano. Ele fará construir fornos. A prosperidade terá fim e esse novo chefe será a causa de um grande escândalo.
Assim como Nero, né, imperador de Roma, caçou cristãos e matou eles, Hitler fez a mesma coisa com os judeus. E, como fala nessa parte, construirá fornos que foram os crematórios, né, do Holocausto, assim, As câmeras de gás. as câmeras de gás que matavam os povos judeus. Tanto homossexuais, negros, toda pessoa que não fosse da raça ariana era morto pelo Hitler. Então, basicamente, ele preveu também o fortalecimento do nazismo, né, o Terceiro Reich, né. Tem um vídeo muito bacana que conta a história dele, assim, de um jeito diferente, tá? O link vai estar aqui embaixo na descrição se vocês quiserem ver. E se vocês gostaram do novo quadro do canal, falando sobre pessoas que teve uma certa fama, dependendo da fama que fez, vamos contar, né? Pode ser qualquer pessoa, deixe no comentário quem você quer a próxima pessoa desse novo quadro. Se vocês gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal. E ative o sininho para receber novas notificações, tá? E não se esqueça de seguir a gente lá no Instagram, Mark Brenner e Matheus, e também o Instagram da nossa página Conceito Nerd. E visite o nosso canal de futebol também, DM Fute. Todos os links vão estar aqui na descrição. Valeu, é nóis!